Então, mais uma vez, Voz do Além, Marcos Leão, Calunga para o programa, um novo programa, né? Calunga Responde. E, como nos outros anteriores, eu estava contando uma das férias que eu tirei na praia, né, indo à praia com alguns amigos aqui da Sociedade Espírita Everilda Batista. E aí contei para vocês a história da van, chegada na cidade, a morada de Satã, Nossa Sem Terra, né, na cidade lá da praia, na cidade de Morro Velho, em si, Morro Alto, eu nunca me lembro o nome desse lugar. Aquele espírito materializado, dona de um apartamento maravilhoso, que a gente alugou na beirada da praia, na beira da praia mesmo, era só atravessar a rua, nós felizes. Ah, sabe o que a gente fez? Eram 4 quartos, então assim, quando a gente viaja, a gente faz uma coisa muito legal. Nós pegamos o dinheiro de todo mundo, então todo mundo passa o seu dinheiro para um banco, nós montamos um banco. E esse banco gerencia o dinheiro de todo mundo. É claro que cada um fica com uma grana para comprar uma coisa, ou seja lá o que for, mas uma parcela desse dinheiro vai para o banco para a manutenção da casa, onde a gente vai estagiar, onde a gente estagiou durante 10 dias. Então esse dinheiro serve para fazer compra de alimento, de frutas, para material de limpeza, enfim. E tem o gerente do banco. Então o gerente do banco, se eu não me engano, eu tinha certeza que era eu e o Onofrinho. Nós dois éramos os gerentes. Então, a gente tinha a obrigação de fazer as compras, apresentar as notas, tudo direitinho. Então, vamos supor, era bem mais, mas deixaram conosco, o grupo deixou conosco R$200. Esses R$200 tinha que dar para manutenção durante todo o período que a gente estava na casa do grupo, né? Alimentação, tudo isso que eu falei. Frutas, café da manhã, e a gente apresentando as notas. E no final da viagem, se sobrasse algum dinheiro, como sobrou, a gente rateava igual para todo mundo. E cada quarto também, eu lembro disso também, que a gente tinha combinado previamente, homenageava um país. O meu homenageou o Japão. Então, meu quarto, ficou eu, Onofre, e eu não sei mais, teve uma outra pessoa que ficou conosco, nós éramos 3 num quarto. O nosso quarto homenageou o Japão, tinha um quarto que homenageou a Inglaterra, o outro os Estados Unidos, enfim. E nós tínhamos também a hora da leitura, que era uma hora em que a gente tirava do dia, a gente escolhia o nosso livro de férias, e a cada dia, numa hora estabelecida, à noite, geralmente quando a gente voltava da praia, a gente fazia a nossa leitura diária em conjunto. Então a gente lia um livro durante as férias inteiras, mas todos nós juntos em quartos específicos. Era muito legal. Enfim, isso tudo aconteceu. Café da manhã, quem faz o café da manhã não faz o almoço, quem não faz o almoço arruma a cozinha, e assim sucessivamente. Tinha as pessoas que lavavam os banheiros, nós tínhamos 3 banheiros, então é tudo muito organizado e todo mundo fazendo tudo, onde todo mundo trabalha menos, né? E sobrava tempo para todo mundo ir para a praia, enfim. Mas aí, como eu estava dizendo, como a alegria de mineiro em praia sempre termina muito cedo, dormimos naquele apartamento maravilhoso. E aí, no outro dia, tipo 5h30, 6 horas da manhã, a minha janela dava para a rua, para a avenida. Eu estou ouvindo uma musiquinha longe que eu vou tentar me lembrar aqui, vou cantar um pedacinho para vocês. Todo amigo vale ouro, a amizade é um tesouro. Pá, pá, 1, 2, 3, tá toda amiga. E ficava esse negócio. Falei, o que é essa desgraça? Abri a janela. Gente, do outro lado da rua, tinha um grupo de terceira idade. Nada contra a terceira idade, tá, gente? Diga-se de passagem. E eles faziam exercício. Devia ter uns 15, 20, cantando essa música, e pior que era só essa música. E aí, fazendo os exercícios, alongamentos, aquela coisa toda, eu fechei a curte e falei, vai ser só hoje, né? Tudo bem. Gente, foram todos os dias, 5h30, 6 horas da manhã. Eu falei, gente, eu vou matar esses idosos.
E eles pulavam, cantavam, faziam alongamento, Tai Chi Chuan, aquela coisa toda, enfim. Ah, foi maravilha. Aí, à noite, a gente saía para passear um pouquinho. Aí teve uma vez que a gente descobriu um bar, esses bar de beira de praia. E eu me lembro que estava passando uma minissérie muito legal, sobre política, que não sei o quê. E aí entrou aquele arrastão no bar do cara. Umas 15 pessoas no bar do cara. E sentamos, fomos pegando, sentamos, o cara falou, nó, vou ganhar a maior grana aqui. Aí ele, pois não, aí gente, traz um coco pra gente. Ele falou o quê? Um coco? É, um coco, só um coco. Aí, sabe, os índios não têm aquele cachimbo da paz? Nós tínhamos o coco da paz. O coco rodava nas 15 pessoas. Quando terminou, a gente chamou o garçom e falou assim, dá para o senhor cortar o coco? Aí ele cortou o coco, aí de novo o coco da paz rolando. Aí, porque a gente queria ver a minissérie, no apartamento tinha tudo, não tinha TV. Aí a gente queria ver a minissérie, mas não queria gastar dinheiro. Aí pronto, aí na primeira noite, maravilha, na segunda noite, maravilha, na terceira noite, quando a gente direcionou para o bar, o dono do bar esperou a gente na calçada e falou assim, aqui vocês não entram. Não, mas aqui vocês não entram. Ah, então tá. Aí nós sentamos na calçada, porque dava para ver a televisão. E sabe o que ele fez? Virou a televisão pro lado contrário. Aí acabou a nossa cerimônia de coco da paz, que a gente não ia gastar dinheiro lá. Agora que eu me lembrei disso, gente, que vergonha. 15 pessoas e um coco. 13, 15 pessoas, sei lá. E ficava aquele coco rodando, a gente tomando aquele coco e vendo a minissérie. Na hora que o cara sacou que ele ia tomar maior prejuízo, 15 cadeiras ocupadas com o coco rodando, ele falou, não. É isso aí. E tem várias outras que no processo eu vou me lembrando e vou contando para vocês. Tem Iemanjá me dando R$100, que foi maravilhoso. Tem a cadeira que o meu amigo sentou, ela se afundou, sumiu ele com cadeira. Eu falei, gente, cadê o menino? Tem tem do picolé. Uma amiga minha arrumou um namorado italiano. Ela falou, nossa, vou me dar bem. 10 dias ela ficou chupando picolé, porque o cara só pagava picolé pra ela. Não acredito! Ela só paga picolé. E aí vai, gente. É de pirar essa história, mas depois eu conto outras para vocês. Tá bom? Que Jesus nos abençoe, graças a Deus. Que Jesus nos dê as condições necessárias para que a gente possa trabalhar em favor do bem, do próximo, trabalhar em favor de nós mesmos, para que assim a gente tenha condições de transformar esse mundo em algo ainda bem mais apreciável aos nossos olhos, aos nossos sentidos, que as nossas sociedades, quando eu digo sociedades, a que eu vivo e a que vocês vivem, possam ser mais justas, mais fraternas, mais amorosas, mais participativas, e que possam trocar as suas experiências, né? De maneira que todos nós possamos ir em direção ao nosso destino. Que Jesus nos abençoe, graças a Deus. Graças a Deus, seja bem-vindo, Calunga. Graças a Deus. Hoje vamos fazer a pergunta da Débora Pacheco. A pergunta é a seguinte: ela gostaria que você falasse mais sobre Alzheimer, o que causa, quais os comportamentos e o espírito da pessoa que, quando dorme, continua com a doença sem a memória e como prevenir também. Graças a Deus, né? Eu vou dizer o seguinte: para nós espíritos e para mim, Calunga, o Alzheimer, para nós espíritos não, para alguns espíritos e para Calunga, para minha pessoa, o Alzheimer ainda continua a ser uma espécie de incógnita.
Porque o que acontece na visão de vocês, né, na relação que vocês têm com alguém que vive essa realidade? O indivíduo, ele vai se colocando num distanciamento dele para com a realidade que ele vive. E todas as questões que lhe são caras vão entrando numa espécie de nebulosa, de maneira que, por mais que ele se esforce, essas questões não vêm à tona como normalmente deveriam vir. Esse tipo de atitude, que a gente não pode afirmar ser consciencial, ela cria um estado de angústia permanente que gera no indivíduo que experiencia a perda das suas lembranças mais caras um estado de ansiedade constante, que fragiliza não só as suas emoções, mas que também propiciam um certo esfriamento da fé, não é? Com isso tudo, vem algumas outras reações que, se bem observadas, demonstram que existe aí um imperativo de um elemento regulador que se apercebe na medicina como algo que se conecta a uma enfermidade. Até aí, tudo bem, porque a medicina vai buscar, então, alternativas para fazer com que essa situação de aflição sem memória se torne menos constrangedora e sofrível. Muito bem. Para nós espíritos, existem então algumas conotações que são importantes da gente poder avaliar. O nascedouro desse processo na organização física é um descontrole na área cerebral, principalmente nos trechos, nos pontos onde há a manifestação da memória, carregada de toda a sua afetividade, de toda o seu senso de amor. Então, esse comprometimento, ele impede o espírito, o gestor, de utilizar de maneira saudável aquela indumentária física que o possibilita se manifestar. E quando nós falamos manifestação, não é apenas sob o ponto de vista da sua intervenção ou locomoção no meio onde ele vive, mas é a sua expansividade naquilo que o faz espírito, um ser emocionalmente e racionalmente se fazendo nas suas experiências cotidianas. Então, se não tem a condição de se refazer a partir daquele momento, através das suas experiências cotidianas, porque o corpo não lhe dá essa possibilidade, o que resta ao espírito? Mergulhar-se em si mesmo. Viver as suas experiências antagônicas, infinitas, das suas várias existências. E a partir desse processo, como ele tem uma interligação com o corpo, muitas das vezes, aquilo que são colocados como uma espécie de processos de confusão mental, nada mais são do que a expressividade dessas lembranças sendo revisitadas por esse espírito imortal,
que de uma maneira ou de outra, às vezes lhe escapa o controle, deixa isso vir. E as pessoas ouvem, observam a postura e entendem aquilo como um processo degenerativo da própria doença. Mas o que resta ao espírito? Já que aquilo que lhe foi emprestado momentaneamente, nesse instante, é inconveniente para a sua manifestação. Enlouquecer junto com ele, se denegrir juntamente com ele, se limitar juntamente com ele, definhar juntamente com ele, ou num processo de autopreservação, tendo o carinho e uma conivência o mais próximo possível do saudável com esse elemento que nesse momento se encontra incapacitado para a sua manifestação, ter essa relação e ao mesmo tempo procurar se autopreservar. É como ele assistir um navio naufragando num bote, mas sem nenhuma possibilidade de evitar aquele naufrágio. Mas ao mesmo tempo respeitar aquele que vive esse momento conflituoso. É claro que essa experiência ela é preciosíssima para o espírito. Porque se ele tiver essa agudicidade mental e emocional, ele vai ver nesse privar de ferramentas para a sua autoelaboração, ele vai ver ali uma oportunidade de despertar características adormecidas no seu corpo físico. Uma percepção mais aguçada, uma condição de respeito mais amplo, um sentimento de compaixão, uma avaliação maior do que é esse corpo. Por que eu digo isso? Porque existem determinados espíritos, e não é porque recebem uma encarnação compulsória, não é nada disso. Pode ser isso também. Mas existem determinados espíritos que não têm o menor amor ao seu corpo físico, não valorizam, não criam com ele uma relação de afetividade, de carinho, entendendo que ele é um elemento primordial para a sua evolução. Tem espíritos que não se sentem assim, se sentem rebeldes, se sentem aprisionados, se sentem circunscritos a algo que alguns deles até dizem que fazem nascer neles asco, nojo, fazem de tudo para se verem livres deles o mais rápido possível. Existem espíritos assim, que não conseguem entender essa cumplicidade entre a matéria mais tênue e a matéria mais grotesca, que há necessidade desse entrosamento, que cada músculo, tecido, órgãos são imprescindíveis para o despertar da alma. Que viver uma etapa na dimensão física é algo tão inusitado, tão único, que passam por aqui a trancos e barrancos, como vocês dizem, né? Passam por aí totalmente desvinculados de qualquer sentimento de afetividade a esse instrumento temporário que se chama corpo físico. Então, esse tipo de enfermidade, às vezes, colocando o indivíduo eterno diante do indivíduo perecível, como se fossem duas entidades, se ele começa a avaliar com racionalidade afetiva, ou um amor que pensa, ele automaticamente vai entendendo a importância desse corpo, de como é ruim ser negado por ele, de como
é difícil, ainda mantendo os liames que os ligam, sendo impedido de agir, de fazer, de acontecer, porque esse foi o projeto. E existem outros espíritos, que eu também já tive a oportunidade de ver, enlouquecem com enlouquecimento neural, celular do corpo físico. Vão se deteriorando, se diminuindo, adoecendo, à medida em que o corpo vai se diminuindo, adoecendo, se limitando. É como se eles se infantilizassem e tivessem a descrença de perceber que, se hoje eles estão impedidos, por qualquer circunstância que seja, de uma manifestação, de uma interatividade mais saudável com o corpo, lhe restam as esperanças da lembrança, das coisas boas, que uma vez salientadas, criam inclusive perspectivas de amenizar pelo entrechoque da positividade, do otimismo, esse entrechoque gerado nas células físicas, cerebrais, que pode inclusive retardar esse processo de diminuição de possibilidade de ação consciente no seu dia a dia. Como precaver tal situação? Como procurar viver essa situação, se porventura isso começa a te visitar? Antes que se perca o controle total, consciencial, porque vai acontecer, né? Estabeleça um ritmo, uma relação de afeto consigo. Converse com seu corpo, dê a ele condições dele se refazendo. Estabeleça com ele uma relação de cumplicidade. Ofereça a ele as condições emocionais, psíquicas, de nutrientes físicos, de reposição através de atividades físicas, enfim. Essa receita, ou essas receitas, vocês têm hoje aí em abundância no meio onde vocês vivem, no mundo físico. Repito, no início, como falei no início, essa para nós é um dos maiores desafios. É entender como isso acontece. Quem é o agente desencadeador? É o espírito? São as ações mal formadas de células? É a junção dessas duas coisas? Por que alguns só veem o adoecer do corpo e o espírito não? Por que alguns espíritos adoecem juntamente com o corpo? Por que alguns se distanciam a tal ponto como se aquilo não lhes interessasse? Aquilo é um pedaço de carne. E por que alguns outros se abraçam com tanta intensidade a essa indumentária, que prolongam essa vida com hiatos altos e baixos que vão acalentando a esperança de médicos, neurocientistas, pessoas ligadas à psicologia, à psiquiatria, a estudarem e a encontrarem uma solução para esse que para nós, pelo menos para mim, Calunga ainda é um dos mistérios que eu não consegui equacionar ou não encontrei até o momento alguém que tenha tido essa capacidade. Que Jesus nos abençoe, graças a Deus.